Sabe, tem uma frase que, quando a gente entende de verdade, ela pode mudar o jeito como a gente olha para o tempo e para a nossa própria vida. É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Vamos entender por que tentar prever o futuro pode ser uma armadilha, mas criá-lo, aí está o verdadeiro poder. É um cansaço que dormir não cura. É aquele esgotamento que vem de viver no quando, sabe? Quando as coisas se ajeitarem, quando eu tiver tempo, quando a oportunidade aparecer. É a exaustão de ficar olhando para o futuro como se fosse uma porta fechada, só esperando que um dia, magicamente, alguém venha abrir pra gente. E é aqui que a gente encara uma verdade meio dura, mas libertadora. O futuro não vai bater na nossa porta. A gente é que precisa ir ao encontro dele. Aliás, mais do que isso, a gente precisa construir esse futuro, tijolo por tijolo, dia após dia. É por isso que essa ideia é tão forte. Ela simplesmente quebra a ilusão da espera. Porque pensa bem, uma coisa é tentar adivinhar o que vai acontecer. Outra, completamente diferente, é decidir o que vai acontecer. Vamos ver bem essa diferença. Prever é até confortável, né? Fica ali no campo das ideias, da análise, do planejamento que nunca acaba. Agora, criar exige movimento, exige ação. É a diferença entre ficar assistindo o jogo da arquibancada e, de fato, entrar em campo para jogar. E aqui a coisa fica ainda mais nítida. Imaginar um resultado não custa nada. É por isso que sonhar é tão fácil. Mas criar tem um preço. Um preço em tempo, em energia, em coragem. É a decisão de investir de verdade naquilo que se quer ver acontecer. E é aí que mora um conflito interno que paralisa muita gente. A gente quer um futuro diferente, mas sem abrir mão dos velhos hábitos. A gente espera que a mudança venha de fora, quando, na verdade, somos nós que precisamos resgatar o futuro da nossa própria inércia. Então, por que é tão difícil sair do lugar? Simples, porque agir hoje assusta. A partir do momento que se decide criar, se assume a responsabilidade. E aí, não dá mais para culpar o mundo, as circunstâncias, a falta de sorte. É encarar de frente que, muitas vezes, a vida que a gente quer está a uma decisão de distância. E nesse momento, no exato instante da decisão, o medo grita. A primeira pergunta que ele faz é sempre a mesma, a mais clássica de todas, o pavor do fracasso. E ele não para por aí, ele continua. E se ninguém gostar? E se eu não tiver o que precisar? São essas dúvidas que nos mantêm acorrentados exatamente onde estamos, na zona de conforto da previsão, bem longe do risco da criação. Só que tem uma pergunta muito, mas muito mais assustadora, que a gente raramente se faz. E se o plano era bom? E se o potencial era real? Essa é a verdadeira tragédia silenciosa. Ter a capacidade de fazer algo incrível, mas passar a vida inteira como se não se tivesse a permissão para tentar. O ponto-chave é este, então. O que nos paralisa, na maioria das vezes, não é o medo de falhar, é a busca pela perfeição. A perfeição é só o medo vestido com uma roupa mais bonita. É ela que nos convence a esperar o momento certo, a estar 100% pronto, uma coisa que, convenhamos, nunca acontece. Mas o futuro não se importa com a perfeição. O futuro respeita a ação consistente. E isso nos leva direto para a solução. Um futuro sólido não é construído naqueles picos de inspiração. Inspiração é ótima, mas ela vem e vai, é uma visita. Um futuro sólido se constrói na base firme do compromisso. O compromisso, sim, é moradia. É ele que sustenta tudo quando a motivação vai embora. E a gente sabe, tem dias que o peso do passado, a sensação de estar atrasado, sufoca. A culpa pelas escolhas que não fizemos pode ser paralisante. Mas a verdade é uma só. Culpa não constrói absolutamente nada. Ela só rouba a energia do único tempo que a gente tem para agir, o agora. Para criar o futuro, é preciso confiar em si. E a autoestima de verdade, aquela que sustenta, não vem de repetir frases no espelho. Ela nasce de evidência. Cada pequena promessa que a gente faz a si mesmo e cumpre é uma prova. É assim que a gente se torna confiável aos nossos próprios olhos. E essa confiança baseada em provas gera uma mudança de identidade muito poderosa. A conversa interna muda. Deixa de ser, eu vou tentar, ou um dia eu sonho em, e passa a ser algo muito mais firme. Uma nova identidade. Eu sou o tipo de pessoa que faz. E ponto final. Ok, mas como colocar isso em prática? Com um plano bem simples para começar. Primeiro passo, defina o futuro que você quer numa frase curta e clara. Tipo, quero ter uma vida mais saudável. Segundo passo,
Transforme essa visão numa ação concreta de 20 minutos por dia. E o terceiro, talvez o mais importante, proteja esse compromisso. É uma reunião marcada com o seu eu do futuro. Não se pode faltar. E alguns lembretes para a jornada: 20 minutos é um tempo pequeno demais para a gente inventar desculpa, mas é grande o suficiente para transformar uma vida. Vai ter dia que não vai dar certo. Normal. Faz parte. O segredo não é nunca cair, é não fazer do tombo uma morada. Caiu hoje? Tudo bem. Amanhã, recomeça. Porque no fim das contas, é só sobre isso. Ninguém precisa ter o mapa completo da jornada. Só precisa saber qual é o próximo passo. E o próximo passo é sempre hoje. Então, a grande virada de chave está em trocar a pergunta. É sair daquela posição passiva de quem fica se perguntando: o que será que vai acontecer comigo? E assumir a postura ativa de quem decide: o que eu vou fazer acontecer? Quando se troca a pergunta, se troca o destino. Então a pergunta que fica, a única, que realmente importa para construir o que vem pela frente, é essa. A pergunta que cada um de nós precisa se fazer: o que eu vou fazer acontecer?